Graça e paz, abençoados. Domingo hoje. Glória a Deus pela vida de vocês. Olha, abençoados, eleitos, igreja do Senhor. És igreja, és uma ovelha. Por isso estamos aqui juntos e congregados nesse canal. Aqui é um lugar. Nome do meu canal. Este é o lugar que você está. Por isso você está aí me ouvindo. Porque és uma ovelha. Ovelha, eu creio por fé. Amém? As ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, disse Jesus. Estamos juntos. Há um lugar onde há necessidade de congregar. Amém? Nome do meu canal. Graça sobre graça. Macedo. Graça com G maiúsculo. Sobre graça com G minúsculo. Macedo com M maiúsculo. Aqui é um lugar, este canal é o lugar onde estamos juntos congregando. Mas o importante mesmo é a igreja, não é o lugar. E és a igreja. Amém, abençoados? O importante é a igreja. O importante é a igreja estar com o nosso Senhor, o adorando em espírito e em verdade. Amém? Abençoados, eu gostei tanto de uma ministração na quarta-feira do apóstolo Marcos Gomes enviou, que eu resolvi trazer ela. Então eu vou fazer um breve resumo dessa ministração. Por quê, abençoados? Porque eu me encontrei demais nessa ministração. Visto que eu tenho uma palavra antes de começar essa ministração, tá bem, abençoados? Olha, agora são 10h10. E eu já precisei hoje de uma palavra nesta manhã do Senhor. Por isso é importante de estar com o Senhor, buscando uma palavra, mente blindada com uma palavra de Deus. É muito importante isso. Então, é importante estar com Deus. É importante estar no reino de Deus, para quando alguma coisa aqui fora querer te abalar, isso não vai acontecer. Por quê? Porque você está aqui. Então hoje, 10h10 da manhã, eu já precisei de uma palavra. Porque é uma hora, abençoados, que nós vamos sair daqui e vamos ter que vir para a terra. Encontrar com os irmãos, com as pessoas, né? Com os nossos amigos, com os nossos inimigos, com a nossa parentela, alguns que você gosta mais, outros que você gosta menos, né? Alguns que vão te aborrecer, mas eu precisei dessa palavra aqui hoje já, olha. Isaías 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás, porque isso não provém de Deus. Quando o seu irmão te afrontar, você vai lembrar dessa palavra. Mas o Senhor me diz que ferramenta alguma prosperará contra mim, porque isso não vem de Deus. Segunda palavra, abençoados, 1 Coríntios 13:1. Se eu não tiver amor, eu nada serei, disse o apóstolo Paulo. E eu preciso ter amor para com o meu irmão. Mas ele está me xingando, ele me ofendeu. Por isso que tem que estar na graça e no apostolado. Por isso que o ministério do Cristo, ele tem um diferencial para o seu espírito e não para as coisas terrenas e carnais. Você vai encontrar essas situações, abençoados, aqui. Se você não estiver aqui, você não aguenta e você fracassa. Você fracassa. Diz aqui, olha, eu vi aqui uma palavra muito importante quando eu estava lendo. Aqui, ó. Se te mostras fraco no dia da angústia, qual pequena é a tua força? Provérbios 4:10. Por isso que é preciso estar
revestido com a palavra do Senhor para enfrentarmos as coisas aí, as tribulações aí que chegam para nós, tá bom? Então é isso. 1 Coríntios 13:1. Jesus ele ministrou e cuspiram na cara dele. Jesus ele serviu e cuspiram na cara dele. Jesus ele só serviu. Paulo serviu. Paulo combateu o bom combate e guardou a fé dele. Ele guardou a fé no que o Cristo falava. Então, guardamos a nossa fé e cremos naquilo que foi dito para nós. Nenhuma ferramenta prosperará. Nenhuma ferramenta contra mim prosperará, diz o Senhor. Eu preciso crer nisso daqui. 1 Coríntios 13:1. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Então eu vou combater o meu irmão? Com o quê? Com amor em abençoados. Parece ser difícil isso, né? Mas em graça não é difícil. Em amor. Porque Ele nos reconciliou em amor. Tudo nele foi em amor. Começando a ministração. Atos 8:29. Eu oro em nome do Senhor Jesus, Pai. Meu querido Deus, meu querido Pai. Pai que habita em mim. Pai que está no céu, mas Pai também que habita em mim. Nos ajude a entender a sua graça e o seu apostolado. Nos ajude, Senhor, com a tua graça feita em Cristo Jesus. Nos revele a tua palavra. Não deixe que ela volte vazia, porque assim está escrito. E a minha palavra não volta vazia. Ela será ministrada e ela será registrada na mente dos teus filhos. Eles vão receber a graça. Eu creio, por isso eu falo por fé. Eu creio, por isso eu falo em nome do Senhor Jesus. Me ajude a ministrar. Me ajude também a receber a sua graça, o seu entendimento. Como também eu peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor ajude os teus filhos que ainda não têm pastor, que ainda não congregam, ou até mesmo aqueles que congregam. Mas a graça do Senhor, ela precisa ser revelada para que os teus filhos reinem em vida. Em nome de Jesus, o Cristo ressuscitado, eu oro, Pai. Abençoados, fiquem com essa palavra, hein? Abençoados, em amor. Muitas vezes a gente quer revidar, né? Mas aí vem o Senhor com a palavra dele, com o bálsamo dele. Vou repetir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu as condenarás. Por isso não provém de Deus. A ira de um ser humano contra nós não provém de Deus. Porque Deus disse, seja tardio em falar e não se ira, seja tardio em falar. Então se cale, abençoado. Porque Deus já disse uma palavra para você. Ferramenta nenhuma prosperará contra ti. Então, na hora, me vem a palavra do Senhor, com o bálsamo dele. Maria, nenhuma palavra contra ti prosperará. 1 Coríntios 13:1. Se eu não tiver amor para com o meu irmão, ele está fora da palavra, eu nada serei. Amém, abençoados? Vamos lá, vamos correr um pouquinho aqui agora que eu precisei ministrar essa palavra. Então, 6 e 7, hein? Haverá um mover, haverá uma grande festa lá no ministério nosso. Estão convidados, eu estou lá, abençoados. Vem, coloca a sua máscara e vem. Senta lá do meu ladinho, tá bom? Então, é isso aí, convite para vocês. 6 e 7 de março, pessoalzinho da Bahia, Grande São Paulo, Minas Gerais, enfim. A igreja vai estar cheia. Fique com medo não, abençoado. Vem louvar o Senhor. Digo e repito, ponha as suas máscaras. Amém? Se o seu medo é tanto, ponha as suas máscaras. Não. Estamos cientes do que está acontecendo. Eu assisto televisão, tá bom? Eu também estou informada. Eu também estou aqui na terra. Eu estou vendo as coisas que estão acontecendo, tá bom? Então, ministrando. Atos 8:29, o título, Entendendo a Bíblia. Quantas vezes eu li, passei, folhei e não entendi a Bíblia. Hoje eu sou mais feliz, por quê? Porque eu pego ela e eu consigo entender. Eu ainda estou aprendendo, tá bom? Por isso que eu já aprendi, por isso eu trago para vocês.
Tá bom, abençoados? Vamos ler aqui um texto. Agora eu vou correr um pouquinho. Vou correr aqui um pouquinho em Deuteronômio. Livro da lei, hein? Palavra para judeus. Abençoados, é muito importante, entendendo a Bíblia. Esse é o título, eu não vou mudar. Eu não vou mudar porque eu achei esse título o suficiente. Marcos Gomes recebeu esse título do Espírito Santo e ele vai permanecer, porque tudo que vem do Espírito Santo é perfeito. Então, eu não vou mudar, tá bom? Só vou fazer um resumo dessa ministração que apóstolo Marcos Gomes fez e eu amei demais. Por isso eu trouxe aqui para vocês. Então, entendendo a Bíblia, como entender a Bíblia? Muitas das vezes a gente folheia e olha a página e fecha a Bíblia, não entendi, larga a Bíblia para lá e nunca mais pega na Bíblia. Quantas vezes eu fiz isso? Eu pegava e não entendia nada. Entendi algumas coisinhas, pouca coisa. Agora eu estou entendendo melhor. E eis-me aqui, porque agora tem alguém para ensinar. Tem alguém que me ensine e eu posso estar ensinando a vocês. Como também vocês também podem estar lá no ministério onde eu congrego, pode estar como pastor também, com Marcos Gomes. Amém, abençoados? Podem ter um pastor também explicando tudinho para vocês, tá bom? Então, abençoados, é isso, entendendo a Bíblia. Quantas vezes eu folhei e não entendi nada? Agora é muito melhor, é muito mais prazeroso quando eu pego e eu entendo ela. Eu sei qual a palavra para mim e qual palavra para judeus. Porque, abençoados, existe duas palavras, dois povos, judeus e gentios. Judeus e gentios, gentios somos nós. Duas palavras, uma palavra para judeu e uma palavra para gentio. Vamos ler aqui uma palavra para judeu e uma palavra que não é para nós, começando a ministração. Que a graça do Senhor esteja sobre nós, com o seu perfeito entendimento de Deus. Ele vai nos revelar pelo teu Espírito, amém, abençoados? Eu oro em nome do Senhor Jesus, do Cristo ressuscitado. Pelo teu Espírito, Ele vai nos revelar a tua palavra. Vou correr um pouquinho porque eu não quero que passar de 30, de 25 minutos para que não corte o meu vídeo, amém? Para que não corte o meu vídeo. Deuteronômio 14, versículo aqui 1. Vós sois filhos do Senhor, vosso Deus, não fareis incisão. Essa palavra até eu busquei, hein? Incisão, corte no corpo. Olha, veja que eu tenho uma tatuagem. Muitos filhos de Deus deixam de fazer as coisas porque interpretam, pegam aquela palavra que não é para ali, deixam de viver a graça de Deus. Essa palavra não é para nós. Eu fui buscar incisão, corte no corpo, fiz a tatuagem e não tenho condenação nenhuma, porque não estou na lei, estou em graça. Romanos 6,14. Saímos da lei e viemos para a graça. Cruz, Jesus, em graça, não temos nenhuma condenação. Vós sois filhos do Senhor, o vosso Deus. Não fareis incisão alguma no vosso corpo, nem rapareis o cabelo em honra de algum morto, pois sois povo santo ao Senhor, o vosso Deus. O Senhor vos escolheu dentre todos os povos que há na face da terra, para lhe serdes o seu povo próprio. Isso na lei. Deus falando com os judeus. Isso aqui não é texto para nós. Caiu meu papel aqui. Vamos para anotei alguns textos aqui. Vamos aqui, abençoados, para o segundo texto. Esqueci de ler um texto para vocês, mas eu vou ler agora. Isso aqui não é texto para nós. Vamos aqui em Atos. Olha o que acontece. Sem problema nenhum. Atos 8:29. Disse o Espírito a Filipe. Espírito Santo. Está com E maiúsculo. Atos 8, versículo 29. Disse o Espírito a Filipe: aproxima-te e suba neste carro. Correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e perguntou: entendeste tu o que lê? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me ensina? Eis-me aqui, abençoado, para ensinar vocês.
vocês não vão ser como eunuco. Amém? Diga, eu não vou ser como eunuco, porque a Maria está me ensinando. E glória a Deus pela sua vida. Aí, abençoados, o Felipe que subiu no carro e com ele se assentasse. Então, estou aqui assentada com vocês, ensinando a vocês, amém? Vocês não serão eunuco mais. Glória a Deus pela vida de vocês. Vamos pular para o texto de Romanos, tá bom, abençoados? Romanos agora 10:14. Romanos 10:14. Como, pois, invocarão aquele em quem creram? E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eis-me aqui, estou pregando, estou aprendendo, estou trazendo o que já ouvi, o que já foi ministrado para mim, o que o Espírito Santo já me revelou, estou trazendo a vocês. Versículo 17, Romanos 14... Romanos 10, abençoados, tá bom? Desculpa. Romanos 10, versículo 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão? E como crerão? Naquele de quem não ouviram. E como ouvirão, se não há quem pregue? Não há quem pregue para você? Eis-me aqui. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Precisa ouvir. Se você não ouve, como vai entender, abençoados? Precisa ouvir, hein? No final tem uma palavra que o Espírito Santo ele me disse. Vai até o final, que você precisa ouvir. Amém? Então, 1 Coríntios 12, 28. A uns Deus pôs na igreja mestre, pastores, profetas, apóstolos e evangelistas. Eu sou uma evangelista. Amém? Cada um no seu quadrado, hein, abençoados? 2 palavras e 2 povos. Judeus e gentios. Deuteronômio. Não é palavra para nós. Eu já li esta palavra. Maria, e qual palavra é para nós? Uma outra palavra também. Mateus 10. Vamos lá para Mateus 10. Mateus 10. Vamos aqui, abençoados, folhear um pouquinho. Mateus. Mais um momento que eu estou aqui buscando e folheando. 8, 10. Veja só um texto que não é para nós. 10, a partir do versículo 1. Jesus falando, judeu, hein? Para os judeus, hein? Chamando os seus 12 discípulos. Mateus 10, versículo 1. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, são estes os nomes dos 12 apóstolos. Abençoados, o seu nome não está aqui e você não é judeu, e aqui é velha aliança. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios. Ou seja, Jesus estava falando para estes homens, para esses homens judeus, não irem para o caminho dos gentios. O que nós somos? Gentil. Então esses homens foram aos judeus. Não ireis pelo caminho dos gentios, e nem entreis em cidades de samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Estava falando para judeus, ovelhas perdidas, judeus.
Hoje não somos mais ovelhas perdidas, amém? Hoje o Senhor nos reconciliou com Ele, já estamos assentados com o Senhor na nova aliança, não estamos mais perdidos, abençoados, porque temos um mestre dos gentios, apóstolo Paulo, não estamos perdidos em coisa alguma, amém? Fosse achado e comprado por um bom preço, já fosse achado. Amém, abençoados? Então és uma ovelha achada pelo Senhor já, amém? Está aqui na graça e no apostolado e no amor de Deus. Então vamos lá, abençoados, bora agora para... Isso não é texto para nós, o teu nome não está aqui, você não estava nessa época e essa ordem não é para você, era para eles, amém? Então essa aqui não é uma palavra para nós também. Maria, e qual seria uma palavra para nós? Vou ministrar agora para vocês. Bora correr um pouquinho aqui no livro de Isaías 42:6. Isaías 42, versículo 6. Eu, Senhor, te chamei em retidão, eu te tomarei pelas mãos, eu te guardarei e te darei por mediador o povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos. Eis-me aqui. Somos o sal da terra, hein, abençoados? Guiados pelo Espírito Santo. É assim que tem que ser. Aqui não deu nome nenhum. Então eu posso pegar essa palavra para mim. Estou no livro da lei, porém, uma palavra profética. Eu, o Senhor, te chamei em retidão. Eu te tomarei pela mão, eu te guardarei, eu te darei por mediador o povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos do cego. Jesus, ele disse para o cego, o que queres que eu te faça? O cego respondeu, quero enxergar, Senhor. Olha, que vocês tenham olhos iluminados para ler e entender a palavra que é dita por Deus. Amém, abençoados? Então, Atos 13:46. Vamos para o Atos 13:46. Não vou falar muito não, porque a palavra de Deus, ela fala tudo, né, abençoados? Bem explicadinha, ela fala tudo. Atos 13:46. Vamos aqui. 13. Paulo e Barnabé. Maria, qual a palavra para nós? Paulo e Barnabé, porém, ousadamente disseram, era necessário que a vós a pregasse primeiro a palavra de Deus, visto, porém, que a rejeitais. Muitas pessoas rejeitando o evangelho do Cristo ressuscitado. Muitos filhos de Deus hoje estão recebendo uma palavra da lei. Estão na lei com rudimentos e obras, com rudimentos, costumes judaicos, obras mortas. Ainda não estão aqui recebendo a graça e o apostolado pelos ministros de Cristo. Isso é grave, hein? Paulo e Barnabé, porém, ousadamente disseram, era necessário que a vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, visto, porém, que a rejeitaste. Muita gente rejeita o Cristo ressuscitado. Estão com Jesus de Nazaré ainda. Visto, porém, que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, voltamo-nos para os gentios, pois assim nos ordenou o Senhor. Eu te fiz luz para os gentios. Isso aqui é Paulo falando. Isaías 42:6. Os judeus rejeitou a palavra que Paulo estava falando. Visto que hoje muitos gentios também fazem isso. Por quê? Recusam entre aspas, porque ainda continuam recebendo aqui palavra que não é
para viver, porque nós estamos em graça. Lei, cruz, em graça. O abençoado, o que você está fazendo aqui, hein? Com jejuns, com campanha, com muitas obras mortas, que diante de Deus não tem valor para mais nada. Ultrapassando a pedra viva. Pedra viva, nosso Cristo. Então é isso, abençoados. Muita gente rejeitando isso aí, hein? Isso é gravíssimo. Continuando com Jesus de Nazaré. E este morreu aos 33 anos. Bora então para aqui Atos 13, 46. Atos 13, 47. Atos 13, 47. Também, né? Eu acho que eu não li. Mas vamos ler. Atos 13, 47. Pois assim, li sim. Pois assim nos ordenou o Senhor, eu te fiz luz para os gentios. Apóstolo Paulo. Lá em Isaías estavam falando, já era uma profecia para a vida de Paulo, uma predestinação. Então Paulo já era predestinado para ir aos gentios que somos nós. Romanos 11, 13. Vamos aqui para agora Romanos. Vamos para esse texto. Romanos 11, 13. Convosco falam gentios, e enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério, o nosso ministério, o ministério do Cristo ressuscitado. Amém, abençoados? Bom, então está chegando o final dos textos que eu queria ler para vocês. Romanos também, abençoados, tem uma palavra aqui muito boa, olha. Romanos 10, versículo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouviram se não há quem pregue? Não há quem pregue. Ou o eunuco diz, como eu vou aprender? Se ninguém me ensina, se ninguém está pregando para mim. Aí apareceu Filipe. Amém? Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir. Eu li isso aqui, né, abençoados? Pela palavra de Deus. Ouve, abençoados. Ouve a palavra, que a fé vem pelo ouvir. Tá bom? Vamos para o livro agora de 1 Timóteo 2, 7. 1 Timóteo 2, 7. Para isso, fui designado pregador e apóstolo, digo verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Você, Moisés, não é o seu mestre. Vamos para aqui o texto de Gálatas 4, 4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, Maria, em abençoados, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a doação de filhos. Então Jesus, ele veio para resgatar os que estavam debaixo da lei. O que é que estáis fazendo aqui ainda, abençoados? Vem para a graça. Jesus estava sobre a lei. Então, logo, um livro de Mateus é um livro da lei. Jesus estava sobre a lei, porque Jesus, ele nasceu lá em Mateus capítulo 1, versículo 18. Amém, abençoados? Finalizando com a palavra de Colossenses 2, 16. Colossenses 2, versículo 16. Portanto, ninguém vos julgue pelo que comer, ou... Vou virar aqui minha folha. Beber,
ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábado. Essas são as sombras de coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Tudo aqui na lei era sombras, simbologias. Hoje vivemos um tempo real em Cristo Jesus. Essas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, encontra-se em Cristo Jesus. Glória a Deus, abençoados. Agora eu vou pular lá para Mateus, tá bom? Vou pular aqui rapidinho para Mateus 5 e vou dizer a palavra que o Espírito Santo, ele me disse. Mateus 5, versículo 23 e 24. Portanto, Jesus disse, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-se com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Muito servindo a Jesus de Nazaré e ainda servindo errado, porque se você tiveres brigado com teu irmão, sem falar com teu irmão, abençoados, para que você dizima, você vai à igreja, você dizima, você dá a sua oferta e está brigado com teu irmão, a palavra do Cristo. Isso aqui é uma palavra, tá vendo? Eu estou no livro da lei, porém essa palavra serve para mim também. Jamais Jesus ia dar um ensino, um ensino desse aqui somente para judeus. Este ensino era para os judeus e este ensino também é para nós, os gentios. Entramos na lei sem pegar palavra de judeus. Eu vou final assim, reconcilia com teu irmão, meus abençoados. Estás aí sem conversar com o irmão? Isso não pode, isso não agrada a Deus. Por isso que o nosso evangelho é para o Espírito. Conforme você está dentro recebendo, afora você vai saber lidar, porque você está recebendo o reino de Deus, as palavras inefáveis que saem daqui. Por isso você tem que saber lidar aqui fora. Por isso você tem que estar aqui para saber lidar aqui fora com o seu irmão. Não deixe de conversar com o seu irmão. 1 Coríntios 13, 1. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Como que você vai à igreja? Como que você congrega? Como que você adora o Senhor e não conversa com o teu irmão? Dá oferta, dá o dízimo e não conversa com o irmão? Está desagradando a Deus. És uma ovelha? É, claro que é. Mas é preciso servir e servir corretamente. Amém? Graça e paz para vocês. Um excelente dia.